Alô, som, alô, som. Olá, gente, tudo bom com vocês? Como vocês podem ver, agora estou microfonada. Andressa do futuro, Andressa editora, vindo aqui para dizer que este microfone deu um trabalhão para equalizar. Então o áudio que vocês vão ouvir aí, que vocês irão ouvir aí, é muito melhor do que o áudio original, graças a esse microfone que me deu um trabalho danado para editar este vídeo. Tomando um café de consolação. Vindo aqui só para avisar para vocês que o que vocês vão ouvir, o áudio que vocês vão ouvir, é o melhor que eu consegui equalizar, gente. Perdoem. Na próxima vez não gravarei com esse microfone, é melhor deixar o vídeo com eco mesmo, tá tudo certo. Bom vídeo pra vocês. O vídeo também é um vídeo teste para ver como é que sairá o áudio aí pra vocês. Uma outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é também de pedir perdão por gravar muito perto nos vídeos anteriores aí, até então eu só gravava perto. Por quê? Porque não tinha uma luz de LED grande que pudesse iluminar bem. Essa era a luz que eu usava, se interessa. Eu tinha que grudar minha cara aqui na processo para poder vocês conseguirem me ver melhor. Agora tem duas luzes. E também não tinha microfone, então eu tinha que gravar perto do celular, porque senão o áudio poderia ficar baixo. Então, só explicando isso aí pra vocês, tá, gente? Desculpem por deixar a minha cara perto do celular muitas vezes, até mesmo às vezes cortava a minha cara, né, mesmo, pra tentar melhorar a qualidade de imagem aí pra vocês. Então, nesse vídeo falaremos sobre Susan Wesley e a nossa conclusão sobre as mulheres do metodismo wesleyano. E já adiantando para vocês que ela foi a salvação da pátria, sim, do metodismo wesleyano, porque, gente, se vocês já viram os vídeos anteriores, eu falando das outras metodistas, triste, muito triste. A grande maioria das práticas da vida delas, eu não achei muito base bíblica. Mas como eu não tinha testemunho de conversão delas, eu não quis ir muito a fundo para dizer se estava certo, se estava errado, enfim. Eu falo no vídeo anterior para vocês, eu queria mais sobre elas para saber sobre o testemunho de conversão, para poder declarar, ter um veredicto de fato de que a vida prática delas não era boa. Por quê? Porque elas não se converteram mesmo. Mas como não tinha muita informação, então eu quis apenas lançar para vocês a vida delas, dizer o que eu achei, né? Então, mas o que acontece? A Susan Wesley, nós temos muita coisa sobre ela. Então eu já vou falar aqui sobre ela e vou também dar o meu veredicto, porque nós temos bastante informação sobre. Então nós podemos testificar de que de fato ela se converteu ou não por causa dos escritos que nós temos sobre ela. Então, gente, eu já falei sobre ela quando eu resenhei esse livro aqui. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Susan Wesley, sugiro para vocês que vocês vejam a resenha que eu fiz da bibliografia dela. Lá, eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu já falei lá, mas lá eu explico que esse livro foi feito por um pastor metodista, que é o nome dele, Ronald Donat. Então, sendo ele um pastor metodista, obviamente que a intenção dele não era difamar ela, nem acabar com a reputação dela. Então, o que eu falo sobre Susan Wesley lá era baseado na minha convicção, na minha fé, né? Eu até comento para vocês que eu fiquei meio assim se eu estava sendo um pouco radical demais, né? Se eu estava meio que puxando sardinha pro meu lado, né? Porque, de fato, a fé dela é diferente da minha fé, daquilo que eu creio. Mas, esse vídeo será o quê? Um veredito sobre o que eu acho de Susan Wesley, porque aqui nós temos também a história dela, né? Então, os vídeos que nós estamos fazendo é baseado nesse livro aqui, que é Vozes Femininas, Avivamentos, de Ruth Salviano. Eu expliquei para vocês também que a Ruth me chamou, me deu o contato dela, né? Então, ela me deu uma aula sobre a história não só do metodismo, mas um pouco da história da igreja, em alguns minutos de WhatsApp. Então, as dúvidas que eu tinha, né, eu pude
ser esclarecida não apenas pelo livro, mas pela própria Ruth Salviano. Então, o que eu vou falar para vocês aqui sobre Susan Wesley é também não apenas no livro, mas o que a própria Ruth me diz. Tá? Então, se eu puder, eu coloco o áudio dela que ela me mandou, mas se não, vocês confiem em mim, tá, gente? Confiem em mim, foi ela que disse. Então, aqui nós temos a nossa conclusão, a minha conclusão sobre Susan Wesley. O porquê que alguns pontos da teologia dela eu não concordei, eu não achei legal. E aí é interessante, porque tem um porquê. Então, que a Ruth cita um pouco também da teologia de Susan Wesley, como lá no livro, da bibliografia dela, né? E uma coisa interessante que a Ruth coloca aqui, que já vai dar um sentido do porquê que a teologia de Susana era um pouco questionável, na minha humilde opinião. Então, gente, eu vou ler para vocês aqui a página 128 do livro, tá? A Ruth. Aqui é interessante porque a gente entende que muita teologia de John Wesley, antes de se converter, foi influenciado pela sua mãe. Então, a gente sabe da história, né? Isso é uma coisa muito interessante porque isso é um testemunho de como funciona a conversão, né? Então, John Wesley, antes de se converter, ele era pastor, missionário, né? Ele era um ministro ordenado pela igreja anglicana. Isso antes de se converter. Olha só que interessante. Então, ele fazia muitas obras religiosas. Então, a gente poderia deduzir a partir daí que ele era um crente convertido, porque ele era um ministro, ele era pastor, ele era missionário, evangelista, enfim. Mas o próprio John Wesley conta que ele se converteu aos seus 30 e poucos anos de idade, o que foi estranho para Susan Wesley saber disso, né? Porque ele tem família ali certinho, regrado, ordenado e tudo mais. E foi o que a gente falou ali quando fez a bibliografia ali de Susan Wesley, né? Eu falo, gente, não sei porquê, que foi eu que falei, mas enfim. E ali eu conto pra vocês que quando o John Wesley vai falar pra sua mãe que ele finalmente se converteu, a Susana acha estranho, né? Ela acha estranho. Ela fala, não, filho, você não se converteu agora, apenas você entendeu algumas coisas, ela não vai explicar ali, porque ela acha estranho esse termo. Como assim você se converteu agora? Eu tô sempre ensinando a palavra de Deus pra você sempre fez tudo tão certinho, né? Enfim. E ele meio que tenta evangelizar sua mãe, a tentativa de que ela entenda, né? Mas ela tem um pouco de dificuldade de entender essa conversão. Como assim conversão, né? Você já não era convertido? Mas o porquê? Então, a teologia de John Wesley, antes de se converter, era muito parecida com a da sua mãe. E Susan Wesley, ela teve essa ideia, esse pensamento durante muitos anos da sua vida. Então, o capítulo 28 aqui do livro diz assim: Susana confundia justificação com santificação e era o que ensinava a seus filhos, que a consciência de nossa aceitação por parte de Deus vinha não no começo da vida cristã, mas no fim. Então, ela não tinha certeza da sua salvação. Por quê? Porque ela não entendia a justificação. Que a justificação é um ato de Deus, a justificação é uma coisa que acontece aqui e agora. A santificação não, a santificação é um processo que todo cristão passa e isso dura, né? No caso, toda a sua vida, onde Deus está nos preparando para a eternidade, para o céu. Mas a justificação não, a justificação é um ato, onde nós, pela fé, entendemos a obra de Cristo, a redenção de Jesus Cristo, e assim podemos, por meio da fé, receber o perdão dos pecados e ter uma consciência aliviada. Por isso que um cristão convertido de verdade, ele tem certeza da sua salvação. Parece prepotência, parece arrogância, mas é uma salvação que não é baseada em obras. Então talvez a pessoa fale, que prepotência sua dizer que você é salvo, mas você não é perfeito. De fato, nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. A certeza da salvação é apenas uma ideia de que a gente foi, neste exato momento em que a nossa mente é esclarecida, né? O que John Wesley fala, né? Que a luz no coração, né? O fogo no coração, que é quando a gente entende a obra redentora de Cristo na cruz. E não que ele morreu pelos pecados da humanidade, não, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos meus pecados. E eu sei cada um dos pecados que ele pagou o preço ali na cruz, né? Então, à medida que vai passando o tempo, né, eu vou tendo mais consciência de pecados que eu nem sabia que eu tinha. Mas eu posso ter certeza que
O sangue de Jesus Cristo me purifica dele, porque eu posso me achegar ao trono da graça, pedindo perdão e misericórdia, e o Senhor já pagou, já comprou a minha alma através da cruz. Isso é justificação. A santificação é outra coisa. Sim, a santificação é um processo que dura a vida inteira. Nós vamos sendo aperfeiçoados, nós não chegamos à perfeição. Chegaremos um dia quando recebemos o nosso corpo glorificado, mas isso é um processo, enfim. Mas Susan Wesley não entendia isso. Então, quando a gente tem uma ideia errada do que é justificação, do que é santificação, nós caímos no erro de achar que a salvação é pelas obras, de que nós precisamos fazer obras para alcançar esse perdão, para alcançar essa redenção. E eis aí o problema. Por quê? Sem a ideia correta do que é a justificação, nós nunca teremos a certeza de fato da salvação, porque nós não teremos uma consciência tranquila. Qualquer pessoa sincera sabe que tem falhas, que tem defeitos. Por mais que nos esforcemos ao máximo para fazer o que é certo, a gente nunca vai ser perfeito, a gente sabe que a gente nunca vai ser perfeito. Então, não estou falando de uma vida prática pecaminosa, tá, gente? Estou falando de uma consciência, estou falando do coração, sabe? De afeições internas que a gente sabe que não é perfeita. Então, tendo uma ideia errada do que é justificação, do que é santificação, a gente pode tentar alcançar a nossa salvação por obras, o que é um problema. E existe também uma outra questão, que é entrarmos no legalismo de uma vida religiosa, de buscar ser ali corretos, né? E o legalismo, ele nos faz ser hipócritas. A gente acaba ficando sem misericórdia, né? Porque a gente vê alguém que aparentemente é pior do que nós, né? E porque nós não fazemos o que o outro faz, nós pensamos, nós sentimos, mas como não fazemos, nós achamos que somos melhores que os outros, né? Então isso nos coloca naquela posição que até o próprio Jesus nos ensina ali dos fariseus, que quando os fariseus oravam, a oração deles não era para Deus, né? Era para eles mesmos, né? Eles falam, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano, porque eu oro tantas vezes por dia, porque eu jejuo, porque eu dou caridade, né? Ajudo os órfãos, enfim. Então ele achava que as suas obras poderiam comprar a salvação. E a Bíblia fala que o publicano, que era o pecador miserável, né, que Jesus fala, ele chegou batendo no seu peito, dizendo que era um miserável pecador, e ele foi justificado. Por quê? Porque ele entendeu que ele necessitava de um salvador, da redenção. Isso é justificação, né? E ele necessitava de perdão de pecados, né? Então, essa graça que o Senhor nos dá ao entender a obra redentora de Cristo é o que nos vai dar capacidade de sermos de fato santificados. Sem entender a justificação, nós nunca seremos santificados de verdade, porque a santificação é um poder, né? Que nem o apóstolo Paulo fala, poder do Evangelho, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque a obra de santificação, ela é algo que não é fácil de ser alcançado. É um poder mesmo, é uma transformação de dentro para fora. É uma coisa que nós não podemos fazer por esforço próprio. E é isso que a Ruth coloca também aqui na continuação, falando sobre Susana. Ela fala assim, ela, né, Susan Wesley, considerava a consciência da graça perdoadora de Deus como sendo uma experiência rara de grandes santos e, portanto, algo impossível aos cristãos em geral. Então, essa consciência de que você foi perdoado, de que você é salvo, é algo que é raro, que não acontece com todo mundo. Então, a própria Susan Wesley não tinha essa consciência de salvação, né? E aqui a Ruth coloca um pensamento dela, né, da própria Ruth. Dificilmente ela coloca a opinião dela no livro, né, que ela quis colocar, mas eu achei interessante, bem pertinente para esse texto. E a Ruth diz assim, esse pensamento de uma religiosa piedosa demonstra como é difícil crer na salvação pela graça. O ser humano sente que precisa fazer algo para alcançar algo tão maravilhoso. Parece-lhe que crer somente não basta. É muito pouco. Porém, segundo a Bíblia, é o essencial. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como diz a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus e é presente dele para aqueles que o amam. Então, aqui a Ruth fala uma coisa bem interessante, que quando a gente
entende que a salvação, ela é algo que não é, de fato, não é fácil. É necessário ter fé, pela fé que nós somos salvos, né? Salvos pela graça. Porque essa é uma obra do Espírito. De fato, é um poder transformador de Deus que é realizado em nós, que nos faz ser, de fato, santificados. Então, sem entender a justificação, obviamente, nós não estamos sendo santificados de fato. Nós apenas estamos fazendo, entre aspas, boas obras, né? Entre aspas, por quê? A gente pode até ajudar o pobre, ajudar o necessitado, a fazer obras de caridade, mas se a intenção do nosso coração for pelo nosso bem próprio, né, de tentar comprar a nossa salvação, de tentar agradar a Deus, enfim, e não pelo bem do próximo, nós estamos pecando. Não é uma obra de verdade, uma boa obra de verdade. Porque, por exemplo, se nós estamos fazendo qualquer coisa para Deus, né, sem a certeza de que aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus para nós, nós podemos fazer muitas coisas, entre aspas, boas, mas estamos em desobediência, porque Deus não nos mandou fazer aquilo. Então a gente tem na palavra de Deus aquele texto que diz: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não falamos, não expulsamos demônios em teu nome, e a palavra de Deus diz que Jesus falará, né? Afastai-vos de mim, apartem-se de mim, pois nunca vos conheci. Isso quer dizer o quê? Que aquelas pessoas fizeram todas aquelas coisas, de fato elas fizeram, mas Deus não mandou elas fazerem aquilo, né? Elas estavam querendo comprar a sua salvação. E Jesus fala na continuação desse texto, né? Que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Sim, gente. E aí o que acontece? A continuação aqui do livro, acontece uma coisa interessante. Então, durante um bom tempo da sua vida, Susan Wesley não tinha certeza da sua salvação. Então, ela vivia uma vida religiosa. Porém, ela morava junto com John Wesley ali na paróquia deles, né, onde John Wesley pastoreava. E aí conta que aqui, né, eles conversaram, vou ler aqui para vocês. Eles conversaram, né, Susan Wesley e John Wesley. Eles conversaram sobre perdão dos pecados, testemunho do Espírito, e ela afirmou que pouco tinha ouvido falar sobre isso como um privilégio de todos os crentes, e não ousava crer que era para ela. Então ela não tinha certeza da salvação. Então dá a entender aqui que John Wesley por muito tempo tentou evangelizar a sua mãe, né, fazendo com que ela tivesse certeza da salvação, entendesse a obra redentora de Jesus Cristo, mas ela era um pouco firme em dizer que isso não era para todos, né, isso é um privilégio de poucos, né. E aí ela fala assim: mas Susana contou sobre 2 ou 3 semanas antes, e esse antes aqui eu tinha dúvida se era antes dessa conversa que ela teve com John Wesley ou antes dela morrer, né? E aí, como eu falei pra vocês, eu tenho um contato de Ruth Salviano, então eu já mandei ali um zap pra ela, falei: Ruth, me ajuda aqui. E ela teve o carinho, né, a humildade de me esclarecer essa dúvida, e ela conta que foi antes, provavelmente antes dela morrer, né? Então, porque aí não tá aqui no livro, tá, gente? Então, fala aqui antes e vírgula e continua a frase. Então fala assim: mas Susana contou sobre 2 ou 3 semanas antes, quando ela recebeu o cálice do seu genro Hall, e ele pronunciou a frase: o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos foi dado por você. E aí Susan Wesley fala: essas palavras atingiram poderosamente meu coração, e eu soube que Deus, pela salvação em Cristo, tinha perdoado todos os meus pecados. Finalmente, Susana, depois de uma longa e fiel peregrinação, sentiu-se habilitada com humilde coragem a reivindicar o consolo da certeza da salvação, que ela hesitou em aceitar por tanto tempo. Já idosa e morando em um lugar abençoado e apropriado para sua partida, pois ouvia os sons e as vozes em oração e louvor que se erguiam quase diariamente neste lugar, ela estava pronta para partir. Então, no dia 23 de julho de 1742, com 73 anos de idade, Susan Wesley morre. Então, muito provavelmente ela se converteu apenas algumas semanas antes da sua morte. E aí já estava se instaurado o metodismo wesleyano, já se tinha muito bem estabelecido as paróquias metodistas wesleyanas,
Susan Wesley contribuiu e muito para o governo, até mesmo o governo da igreja, que é uma coisa que eu discordo, tá, gente? Eu acho que essa questão deveria ser exclusivamente para os homens, né, os pastores da igreja. Mas, se vocês forem lá ver a minha resenha desse livro, lá eu falo para vocês que Susan Wesley debatia teologicamente com John Wesley. Então, muito da teologia de John Wesley, mesmo ele já sendo convertido, foi influenciado por sua mãe. Até eu questiono que alguns embates que John Wesley teve com George Whitefield em relação ao calvinismo e tudo mais, eram muito mais questões de Susan Wesley do que do próprio John Wesley, porque quando John Wesley parecia meio que pender por lado de George Whitefield, parecia em alguns momentos que ele concordava com George Whitefield, Susan Wesley entrava nessas questões e a gente vê através de cartas, né? Nesse livro aqui tem muitas cartas dela, e aí através de cartas ela discipulava John Wesley e falava: não, filho, não, você não pode aceitar porque essa doutrina é muito errada, porque fala de um Deus mau que condena pessoas. Eu já expliquei para vocês que não é assim que o calvinismo pensa, né? A palavra de Deus fala que nós já estamos condenados, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não é que Deus salva uns e castiga outros, não. Todos nós já estávamos condenados ao inferno. Então, Deus salva soberanamente, né? Aquelas pessoas que estavam mortas, cegas, completamente inabilitadas, né? De aceitarem a Jesus Cristo, como nos é explicado na ressurreição de Lázaro. Então, toda cura que Jesus fazia tinha termos teológicos ali, eles queriam nos ensinar algo. A ressurreição de Lázaro é uma dessas coisas. Então, Lázaro estava morto há 4 dias. Ele não poderia decidir por Jesus Cristo porque ele estava morto em delitos e pecados, como Efésios capítulo 2 nos ensina. Estando ele morto, como ele poderia dizer sim para Jesus? Não seria capaz. Então, a Bíblia fala que Lázaro já fedia, né? Então ele estava em estado de decomposição. E a Bíblia fala que Jesus chama Lázaro. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro ouve a voz de Jesus e ele ressuscita. Então, a conversão é mais ou menos nessa história. Todos nós estamos como Lázaro, mortos e sepultados em delitos e pecados. E aí Jesus nos chama. Então, é sobre Deus nos salvar. Essa é a história. Deus nos salva, né? Porque nós já estávamos condenados à morte, né? Então, é isso que eu tenho sobre Susan Wesley para vocês. Minha conclusão aqui, que foi, na verdade, quem me salvou, né? Porque as minhas conclusões sobre as metodistas wesleyas não foram boas, confesso. Mas Susan Wesley salvou a pátria aqui, né? Através do testemunho dela. E aqui eu tenho um testemunho de fato de conversão, porque, embora eu não concordasse com a teologia dela, e tá muito explicado por que eu não concordava, não é mesmo? Aqui é relatado que ela se converteu já no fim da sua vida, já depois do metodismo já muito bem estabelecido e instaurado, mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela foi uma excelente mãe, né? Isso não podemos negar. Ela conseguiu entender a obra redentora, salvação de Jesus Cristo, e então morrer com a sua salvação garantida, né? Mediante a fé em Jesus Cristo e tudo mais. Então, no próximo vídeo eu trarei aqui então uma metodista calvinista, já falando para vocês que toda a nossa teologia tem termos práticos, né? Então, Selina Huntington, que eu já falei em alguns shorts aqui no YouTube, falarei um pouco mais na semana que vem. É a nossa personagem da semana que vem. E ela, sendo uma metodista calvinista, contribuiu para o metodismo calvinista de uma outra forma. E eu explicarei no vídeo, então, da semana que vem. Um beijo para vocês e até a próxima.